Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português no livro do módulo 1, tá bom? Como vocês podem ver aí na apresentação, a gente começa a falar sobre cinema. A gente até falou um pouquinho, né, do início desse capítulo no vídeo passado. Então é isso, a magia do cinema, né? A diversão, a emoção, a reflexão, né? São algumas das emoções que o cinema pode despertar na gente, né? E a gente viu que essa arte cinematográfica ela foi criada no século XIX, né? Pelos irmãos Lumière, né? Então, graças a esse aparelho que permitiu registrar o movimento, atualmente podemos assistir aos filmes nas telonas do cinema e do mundo inteiro. Lembrando dos gêneros, né? Romance, drama, terror, aí cada um tem o seu preferido. Nós vamos começar hoje com um roteiro de cinema, tá? O que é isso? É o que vai orientar a gravação de cenas. Então, quando a gente começa aqui com o Show de Truman, é um filme, né? É um texto de um filme. Eu tenho se essa cena é interna, se ela é externa, eu tenho essas orientações, tá? E o que é legal a gente falar sobre o Show de Truman? O Truman, ele leva uma vida normal, até descobrir que, na verdade, ele é um personagem de um programa televisivo criado pelo produtor executivo Christopher. Na infância, Truman perde o pai durante uma tempestade no mar, criada pelo programa, e passa a ter muito medo de água. No trecho a seguir, Truman tenta sair com um barco de Chernobyl, uma cidade cinematográfica, tá? Buscando superar seu medo. Nesse momento, o Christopher ele se vê como criador, tá? Quando ele é questionado pelo Truman, quem é você? Ele fala, eu sou o criador. A equipe do programa tenta fazer Truman desistir e evitar que ele descubra a verdade. Então vamos lá. O que acontece? Esse personagem, Truman, ele é colocado numa ilha desde pequenininho, desde bebê, e é criado toda uma vida ao redor, fictícia, para que as pessoas assistam a vida desse personagem desenrolar. Só que ele não sabe que ele é um personagem, tá? Ele não sabe que a vida dele, imagina, é transmitida para bilhões de pessoas. Eu peguei aqui mais algumas informações sobre o filme. Esse filme é de 1998. Truman, o filme mostra a vida de um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada, tá? Por um programa da televisão, transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Truman começa a suspeitar de tudo que ocorre ao seu redor, porque é tudo muito parecido. Ele fala: tem alguma coisa de errado com a minha vida. Embarque em uma busca para descobrir a verdade sobre sua vida. Tá? Então, quando ele começa a questionar e ele quer sair, imaginem vocês criar uma cidade toda, né, fictícia. Então, esse diretor ele cria toda uma cidade, é imensa o local, né, é uma ilha de gravação, tudo em prol de mostrar a vida de um homem, né? Claro, sem ele saber. É um Big Brother gigante, é uma cidade toda, não é só uma casa, tá? E ele começa a questioná-lo e vai querer sair. Mas como a gente viu, ele tem muito medo de tempestade. Então esse criador disso tudo, ele nunca saiu da sua cidade. Então ele não suspeita que aquilo tudo é ficção. Ele está ali preso, né? E quando ele tenta sair, é criada uma tempestade para ver. Não, então ele vai parar e vai ficar com medo. Mas ele segue em frente, tá? Então, a gente vê aqui, lá na página 12, já começa uma externa, né? Por quê? Esse EXT, porque está mostrando que é uma cena externa, tá? Deixa eu colocar aqui na apresentação para vocês o texto, só um minutinho.
Aqui. Então começa falando da cena externa, tá? Que é uma cena fora do estúdio. Mesmo tudo sendo ficção, tem um estúdio à parte que simula as ruas, né? Então vamos lá. O Truman chega à doca, ele olha para a baia. Ali ancorado a alguns metros está um barco, o mesmo usado por ele e pelo pai em um passeio tantos anos atrás. Então ele está ali, né, chega para ver um barco que foi usado por ele e pelo pai, tá? Truman está no leme do barco com o vento soprando na vela. A equipe de produção observa a imagem. Um assistente de produção corre ao longo da doca na direção do capitão da balsa e sua tripulação. Tudo isso ele tentando sair dessa ilha, tá? Aí ele fala assim: as ondas do mar estão mais encrespadas agora, subindo e descendo. Tudo isso é simulado pela produção, tá? Eu vou aqui para a página 15, que ele vai começar a falar com o Christopher, tá? Que é o criador disso tudo. Aí ele fala assim: não se preocupe, ele não quer arriscar a própria vida. As dúvidas o farão voltar, né? Aí começa a tempestade, né? A equipe fica com medo dele se machucar, mas enfim, deixam ele ir em frente. E ele consegue vencer essa tempestade. Aí ele fala assim: o Christopher fala, Truman, a voz de Christopher ecoa no oceano que agora está calmo. Eles pararam de simular a tempestade, tá? Aí ele fala, Truman solta a maçaneta, porque ele já está bem perto da porta para sair dessa cidade fictícia, né? Ele olha para todos os lados. Você pode falar? Eu consigo ouvi-lo. Truman demora um momento para superar seu medo e sua surpresa. Aí o Truman pergunta, quem é você? Aí o Christopher responde, sou o Criador. Truman olha para o céu. O Criador do quê? Né? De um show que dá esperança, alegria e inspiração a milhões de pessoas. Truman incrédulo. Um show? Então quem sou eu? O Christopher responde, você é o astro. Truman luta para entender tudo. Nada era real. Você era real, o Christopher responde. E por isso que era tão bom observá-lo. Truman pega a foto ensofada de Sylvia, lembrando-se das palavras que ela disse na praia. Truman, os olhos estão em todos os lugares, a Sylvia fala para ele. Já na sala de controle, Christopher pega um pequeno monitor, ele encosta na poltrona e olha atentamente para a imagem de Truman, que agora tem nas mãos. Christopher, diz. Truman, ouça-me. Na tela, Truman procura novamente a maçaneta da porta. Vemos a mão de Truman, a voz de Christopher ecoa pela água. Você pode sair se quiser. Não tentarei detê-lo, mas você não sobreviverá lá fora. Você não sabe o que fazer, nem para onde ir. Truman, referindo-se à foto. Eu tenho um mapa. Truman, eu observei sua vida inteira e você dá seu primeiro passo, falar sua primeira palavra, beijar pela primeira vez. Eu o conheço melhor do que você mesmo. Você não sairá por esta porta. O Truman, você nunca teve uma câmera dentro da minha cabeça. Ou seja, você pode ter me observado esse tempo todo, mas você não sabe o que eu penso. Truman vira-se novamente para o céu, olhando na direção de Christopher. E o Christopher fala para ele, Truman, não há mais verdade lá fora do que no mundo que eu criei para você. As mentiras é a mesma fraude. Mas no meu mundo você não tem nada a temer. Truman parece estar considerando as possibilidades. Ele olha para a foto montada de Sylvia em suas mãos. O Christopher, já irritado. Diga alguma coisa, diabos. Você ainda está em uma câmera, ao vivo, para o mundo.
Silvia vê sua foto na televisão como se aquilo fosse o seu reflexo em um espelho. Truman abre a porta no céu. Ele hesita, talvez ele não consiga mesmo atravessá-la. Lentamente a câmera dá um zoom no seu rosto. Truman. E no caso de não vê-los, ele pega, né, olha para a câmera, consegue abrir a porta e fala. E no caso de não vê-los, boa noite, boa tarde e boa noite. Ele entra pela porta e desaparece. Enfim, o silêncio. Tá? Então ele consegue vencer esse medo, essa luta, essa tempestade para poder conhecer, né, o que tem lá fora. Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês. Quem quiser assistir o filme, tá? Fica aí a dica. Aqui. A parceria entre Andy Nichol e Peter Weir, roteirista e diretor respectivamente, levou o filme O Show de Truman, O Show da Vida, a ganhar o prêmio da Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão como melhor roteiro em 1998, sendo indicado ainda ao Oscar de melhor roteiro original em 1999. O filme, lançado no ano de 1998, traz uma crítica à sociedade do espetáculo, na qual somos influenciados constantemente pelos mecanismos midiáticos. Tá? Então, a vida do Truman era um grande BBB, mas, como eu falei, era toda uma cidade criada. Imaginem o tamanho disso tudo, né? Então vamos lá, e já vem alguns questionamentos, né? O que chamou mais sua atenção? Eu acho essa ideia, essa grandiosidade, né, de criar toda uma cidade. O que você havia imaginado sobre o Truman? Conseguiu ou não vencer o medo da água? Medo da água se confirmou? Comente com os colegas. A gente viu que sim, né? Mesmo eles criando uma tempestade cinematográfica, coitado dele achando que era real, né? Ele consegue vencê-la, tá? Então vamos lá. Christopher e a produção do programa ficam apreensivos diante da tentativa de Truman sair da cidade. Essa é a página 18, tá? Vamos fazer alguns comentários. Por que era importante o Truman permanecer em Sheerhaven, né? Nessa ilha? Gente, se ele sair o personagem principal, não ia ter mais lá o grande Big Brother da vida do Truman, né? Ele era o grande espetáculo, ele era o personagem principal. Então, se ele saísse, acabou o espetáculo, acabou o show, tá? Era uma cidade cinematográfica, né? Ao sair dela, Truman iriam para longe das câmeras e a produção do programa perderia o controle da sua vida, aquela vida criada, né? De forma ficcional. O que Christopher e a equipe de produção fizeram para tentar deter Truman? Como nós vimos, eles simularam uma tempestade para afundar o barco de Truman. As ações tomadas pela produção foram suficientes para que Truman desistisse? Não, porque ele resolveu enfrentar o seu medo, né? E vencer essa tempestade. Ao descobrir tudo, Truman concluiu que sua vida não era real. No entanto, por que Christopher afirma que Truman era de fato real? Ele era real, né? A sua vida, que era uma realidade criada, simulada para um programa de televisão, né? Mas, como ele não sabia, ele agia de forma espontânea e não como um personagem, mesmo diante das câmeras. No final do trecho, Truman faz a seguinte afirmação a Christopher: você nunca teve uma câmera dentro da minha cabeça. Foi o que eu disse, né? O que ele quis dizer? O Christopher, por mais que tenha criado tudo, por mais que visse tudo que o Truman fazia, ele não sabia o que se passava dentro da cabeça dele, né? É mais ou menos o que a gente vê aí no Big Brother. A gente está vendo ali as ações, as emoções, mas o que está passando na cabeça, e algumas pessoas dizem no coração de cada um, a gente não tem como saber, tá bom?
Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 19, tá bom? Obrigada por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.